primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Amém. Abramos a Escritura Sagrada na carta de Deus aos Coríntios, a primeira carta, o capítulo 12, a partir do versículo 24. Vocês leram o texto, não é? Porque a revista nos apresenta aí. A primeira carta aos Coríntios, carta de Deus, o capítulo 12, os versículos 24 e 25. Como é que se encontram esses dois versículos? Mas os nossos membros nobres, uma referência aos membros da igreja, claro, Paulo está fazendo aí uma analogia com o nosso corpo, não tem necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Qual o objetivo disso? O 25. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros. Preste bem atenção nessa parte aí. Com igual cuidado em favor uns dos outros. Deixe esse texto aí na tela, que alguns irmãos e irmãs estão entrando ainda, para que eles acompanhem a leitura. Muito bem. Isso. Então vejam, o que Paulo está dizendo, movido pelo Espírito Santo, é que quem organizou e coordenou o corpo de Cristo foi Ele, Deus. E Ele colocou cada um no seu devido lugar. E Ele colocou cada um no seu devido lugar de acordo com os próprios talentos e dons que Ele, Deus, deu. O resultado disso está aí, versículo 25, agora novamente. Para que haja cuidado em favor uns dos outros. O objetivo dessa coordenação de Deus, o objetivo dele coordenar o corpo, a igreja assim, é para que haja igual cuidado em favor uns dos outros. Nós nos complementamos, irmãos, como igreja. Vamos lá para o próximo texto, Efésios capítulo 4, está aí na revista, não é? Lembram? Versículo 2. Efésios capítulo 4, versículo 2. Por favor, para ficar bem fácil de entender, a partir do primeiro versículo, por favor, do versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, ele continua usando a linguagem, né? O prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Andem de modo digno a cidadania celestial de vocês. Façam jus à cidadania celestial de vocês aqui na terra. Vocês não podem, não existe casamento entre a cidadania celestial de vocês com práticas, com obras das trevas. E ele vai dizer isso no capítulo 4, 5. Observe. Aí ele diz agora, com toda a humildade e mansidão,
com longanimidade. Aí vem a parte que nós queremos aqui para hoje: suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando-vos uns aos outros em amor. Grave isso. E por último, Efésios 5. Carta de Deus aos Efésios, capítulo 5, o versículo 21. Esse aí todos conhecemos, não é? Com mais facilidade. O apóstolo Paulo, vocês sabem que o apóstolo Paulo, na carta de Deus aos Efésios, a partir do capítulo 4, ele está agora trabalhando os imperativos da fé. Do primeiro capítulo ao capítulo 3, os indicativos da fé. Ele está falando sobre a posição da igreja em Cristo, os privilégios, as bênçãos recebidas. A partir do capítulo 4 até o capítulo 6, os imperativos da fé, os deveres oriundos disso, as responsabilidades que emanam dos privilégios. Nunca existe só privilégio. Os privilégios não andam sozinhos. Então, responsabilidades emanam de privilégios. Por isso a Bíblia diz: a quem muito se deu, muito será cobrado. A gente se esquece disso. Isso financeiramente. Eu gostaria de ter na minha conta aí 10 milhões de reais. Tem certeza? As pessoas se enganam, rapaz. Porque quem usufrui de 10 milhões de reais aqui na terra vai ser pedido conta do próprio Deus do que ele fez com esses 10 milhões aqui na terra. E a cobrança vai ser altíssima. Tem certeza que você quer? Eu também quero. Não é pecado ter dinheiro, o pecado é o que você faz com ele. O amor ao dinheiro é que é pecado. Justamente, Denise. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. É isso que Paulo vai dizer. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vejam, nesses 3 textos nós temos aí 3 mandamentos recíprocos. 3 mandamentos que apontam para a mutualidade cristã. 3 mandamentos que apontam para a seguinte verdade: os discípulos de Cristo valorizam relacionamentos. Os discípulos de Cristo valorizam relacionamentos. Então, o que é que diz a revista aí? Quais são esses mandamentos? Você leu a sua revistazinha, com certeza. Cuidai-vos, não é? Então, cuidai uns dos outros, é um. Qual o outro? Sujeitai-vos. E o outro? Suportai. Meus irmãos amados, se não levarmos a sério esses mandamentos divinos, esses mandamentos de Deus, esses mandamentos recíprocos, esses mandamentos que apontam para a mutualidade cristã, a comunhão dos santos, ela acaba sendo maculada. A comunhão dos santos, a unidade da igreja acaba sendo manchada. Ela não acaba porque quem gerou unidade no corpo não fomos nós, foi Deus. Então ela nunca vai acabar, mas acaba sendo maculada, acaba sendo manchada, acaba trazendo prejuízos para nós mesmos, nunca para Deus. É prejuízo para nós mesmos, nunca para Ele. E por isso a ordem de Paulo: cuidai uns dos outros, é o primeiro. Cuidai uns dos outros é um mandamento de mutualidade cristã, é um mandamento da reciprocidade cristã, é um mandamento que aponta para a verdade de que nós valorizamos relacionamentos, seja dentro, muito especialmente dentro, como também lá fora. Os relacionamentos hoje são rompidos com muita facilidade, e são rompidos com facilidade, como diz o sociólogo, o filósofo, o autor
do amor líquido, Zygmunt Bauman. Fantástico, não é? Um cara, ele se comunicou com uma linguagem bem legal. O amor líquido, que é oriundo de uma modernidade líquida. Então tudo passou a ser líquido. E que analogia bacana ele fez, não é? Porque a gente sabe o que acontece. Tente pegar a água e segurar. Você consegue? Escorre. Aliás, nenhum líquido você consegue segurar com a mão. Ele pegue um Danone, jogue na sua mão e feche. E tente segurar um pouquinho. Ele vai escorrendo pelos dedos. Então, quando ele usou essa linguagem sociólogo, essa analogia foi para isso. E é verdade, gente. Por quê? Porque os relacionamentos de hoje, eles não estão acontecendo, eles não estão tendo verdadeiros alicerces. Eles não estão sendo construídos com fundamentos, com a verdade. Eles não estão sendo construídos baseados em motivações santas, verdadeiras. O resultado é o que Cristo disse, fazendo uma aplicação estendida. Lá no Sermão do Monte, o famoso Sermão do Monte ou da montanha, Cristo comparou aquele que ouve a palavra e não pratica com um homem insensato, com um ser humano insensato. E ele descreve o ser humano insensato como aquele homem que constrói a sua casa na areia. Ou seja, não tem alicerce. E se tem, não tem profundidade, foi mal feito. Areia. E ele narra o que acontece. Chuva, tempestade, chuva, vento impetuoso. Invade aquela casa. Bate de frente com aquela casa. O que acontece com ela? Assim são relacionamentos dentro e fora da igreja. Quando eles são construídos sem alicerce, sem fundamentos. Queridos, eu ouso dizer que só tem um alicerce perfeito para relacionamentos perfeitos, ou para relacionamentos duráveis, que tenha durabilidade. Relacionamentos construídos pelo Pai, no Filho Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Verdadeiramente. Fora disso, todos os relacionamentos são vulneráveis. São casas construídas na areia. Mas Paulo convoca a igreja, ele conclama a igreja, isso já no primeiro século, gente. Por que ele faz essa convocação para cuidarmos uns dos outros? Porque a nossa tendência é fazermos o contrário. A nossa tendência, e não existe neutralidade, viu gente? Se você não cuida, o contrário, qual é o contrário de não cuidar? Descuidar. Não existe um campo neutro, gente. Você já ouviu gente falando assim, ó, eu não faço mal. Bem, eu não faço esse bem aí, mas também eu não faço mal. Quem já ouviu isso aqui? Ó, eu não faço isso, mas também eu não faço isso. Não existe. Eu citei aqui a frase numa linguagem bem portuguesada, até porque eu não conheço alemão, o nome dele é alemão, aquele Martin, aquele pastor luterano Martin, que foi morto por Hitler, o nazista. Essa frase é dele, Bonhoeffer, eu tenho uma biografia dele. O silêncio diante do mal é um mal em si mesmo. Não falar é falar, não agir é agir. Então não tem neutralidade. Quando Cristo disse, não há lugar para servir a dois senhores, é sobre isso que Cristo está falando. Ou você se devota inteiramente a um. Ao se devotar a um, você está fazendo o quê? Virando as costas para o outro. Não há neutralidade, queridos. Para Deus não há campo neutro. Eu sei que não é agradável para nós mesmos falarmos sobre isso, mas em Efésios capítulo 2,
Quando estávamos lá pregando aquele tema, a biografia, a igreja e sua biografia, do antes e do depois, lembram? E didaticamente nós trabalhamos a biografia da igreja do antes e depois, falando que Deus nos arrancou do mundo que jaz do maligno para o mundo de Deus, lembram? Porque Paulo diz lá assim, ele começa assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andamos, ou vocês andaram outrora, nos quais todos nós outrora andávamos. Aí, como é que ele começa o versículo 2, presbítero Clécio Guerreiro? Olha o versículo 2 aí, que coisa linda. Está ali, mas eu vou passar para o presbítero Clécio só para finalizar. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Meus irmãos, por favor, leia a última parte. Primeiro ele cita lá, o príncipe da potestade do ar. Queridos, quando Cristo falou do diabo, ele falou de um ser, de um ente. Na filosofia, um ente é um ser que existe. Ele não falou do mal impessoal, é um ser. Quando ele diz arreda-te, Satanás, porque está escrito, ele está falando com o ser. Está lá na tentação dele, Mateus 4 e Lucas 4. Então Paulo cita o Espírito, volta aí, preciosos. Está aí, o príncipe da potestade do ar, isso envolve aquela linguagem dos principados e potestades. Agora observe, do Espírito que agora atua em quem, gente? Não tem campo neutro. Eu não sigo, eu não estou na igreja, eu não vivo lendo a Bíblia, mas também não vivo fazendo mal. Não tem isso para Deus. Não tem. Ou você está debaixo da influência do Espírito Santo de Deus, ou querendo ou não, você está debaixo da influência do Espírito da potestade do ar. E a gente tem que falar isso com amor, não é com ódio, com raiva das pessoas, não. É com compaixão, gente. Porque também outrora estávamos assim. Denise, microfone. Tem um microfone sobrando aí, para facilitar, porque às vezes eu estou falando aqui, às vezes até sai um cuspidinho aqui, Denise. Por amor a vocês. Tem que ter até um álcoolzinho aqui, um paninho para passar, né, guerreiro? Pastor, aquela frase que a gente usa muito. Eu mesmo já usei, né? Que a gente fala, fulaninha é uma pessoa tão do bem, faz tudo certinho, é uma pessoa correta, íntegra, bom caráter. Só falta ser crente. Então falta tudo. Entendeu? Falta tudo. Né? Não adianta ser bonzinho, ter valores, ter caráter. Isso não vai pro céu do mesmo jeito, entendeu? Então, assim, é esse textinho, né? Só falta ser crente. Não, falta tudo. Falta ser crente. E não são poucas as vezes, Denise, que ouvimos isso mesmo, não. Não há maldade quem está falando. Mas, querido, está faltando... É como se Cristo fosse uma nota de rodapé. Ei, pastor. Um detalhe, um adendozinho ali. Um complemento, Felipe. Não, queridos. Então está faltando tudo, Joelso. Só pegando o gancho de Denise, maravilha, Denise. Também a gente ouve muito dizer por aí, fulano é enrolado, fulano dá calote e é crente. Então ele não é crente. Se ele age dessa forma, ele de fato ele não é crente. Então são duas coisas, né? Fulano é bonzinho, fulano é isso, fulano é caridoso, fulano faz o bem, só falta ser crente. Então, realmente, Denise, falta tudo. O outro, ele não é crente. Ele só diz que é crente. Existem casos, só um comentário em cima da tua fala, Joelso. Beleza, a tua fala é excelente mesmo. O que o Joel está dizendo está no campo lá da primeira carta do apóstolo João. João, naquela carta, ele trabalha com testes de veracidade da fé verdadeira.
E um dos testes que ele compartilhou conosco é o teste da moralidade. E ele vai dizer o seguinte: olha, quem nasceu de Deus não vive pecando. Aí você, para não entender errado, João não está dizendo quem nasceu de Deus não peca. Ele está dizendo que não vive pecando. Por não ser mais escravo do pecado, não vive mais uma vida de pecado. É isso aí. Agora, não significa que um crente, por não vigiar, aqui e acolá ele vai lá, compra e deixou de pagar. Mas se de fato ele é crente, o que é que a Bíblia diz que vai acontecer com ele? O pai disciplina e açoita aquele... Hebreus 12. Vai cair o chicote, guerreiro. Agora, se o chicote não caiu e esse tal, beleza, guerreiro, não é crente. Nunca nasceu de Deus. E aí tá aí, ó. Não é? E é bom até a gente corrigir isso com carinho para as pessoas. Ah, o cabo tem 10 anos que eu conheço esse crente aí, é um cabo safado. Eu digo, crente não, amigo. Crente não. É a mudança de comportamento. E não só isso. Metanoia. E essa metanoia vem acompanhada de reparação de danos. Reparação de danos. Então veja bem. Eu tirei R$100 do caixa do mercadinho onde eu trabalho. Gente, por favor, estou falando isso aqui hipoteticamente. R$100 do mercadinho do qual eu trabalho. Mas agora ontem o Cristo me encontrou. Metanoia aconteceu. O que é que eu vou fazer? Mas meu patrão não sabe. Eu vou devolver e eu vou dizer para ele. Aqui, mas se eu disser para ele, ele pode me mandar embora, não tem problema. É mais fácil ele dizer, não, você vai ficar aqui, já que você disse. Você não perde confiança ao confessar pecado, você perde ao esconder. Metanoia, guerreiro. Quem queria falar aí, Denise? Era, mas já ponto para muita coisa aí do que eu ia falar. Para o meu raciocínio, é que assim, na igreja, que contra pessoas que a gente acha que teve uma atitude errada, né? Nessa questão, né, de caráter, de caloteiro, como já falou tal, mas é como eu sempre falo, na igreja tem pessoas que agem errado, mas eu continuo apostando neles. Justo. Entendeu? Porque ele tem um temor do Senhor. Então, assim, a diferença é uma pessoa que fez uma coisa que eu julguei errada diante de Deus, do que eu entendo do que é correto, ela que não conhece Jesus, ela não vai se arrepender e ali continuou para é normal, né? Mas o tempo ele faz a mesma coisa, mas ele tem um temor do Senhor. Um dia ele vai se arrepender, entendeu? Isso. Então, nem sempre, por exemplo, que vem uma pessoa da igreja tendo uma atitude que nós julgamos errada, não pode dizer que ele não é crente. Entendeu? Justo. Que ele não é convertido, Ele né? está num processo de santificação. Não, às vezes até é crente velho, pastor. Mas acontece que ninguém, né? Quem não tiver pecado quer atirar a primeira pedra, né? Então, assim, as pessoas mesmo muito antigas de igreja pode acontecer isso, né? E nós, não cabe a nós julgarmos. A gente pode o quê? Acolher e conversar e explicar ao irmão. Você não acha certo, entendeu? Então, eu continuo apostando nos crentes, mesmo que erre, porque eles são o temor do Senhor. Justo. Então, eu acho que a gente está no mundo, né? A gente está na sociedade, sempre fala para as pessoas que não são crentes, ó, eu faço parte da minha igreja presbiteriana e tal. Tem pessoas, não é Deus de santo, não. Até porque Deus não veio buscar santo, né? Ele não veio. Eles não são perfeitos, não. Assim, a gente vive numa sociedade que... Baixo já, Felipe. Na sociedade, então assim, a gente tem pessoas falhas, mas eu sempre aposto nos crentes. Isso. Eles vão se arrepender e, gente, somos humanos acima de tudo. Isso. Entendeu? Então, é isso. Nós, como crentes, temos que fazer isso. Por isso a importância... Boa, Dani. Por isso a importância... Já, segura só o microfone aí, Felipe. Por isso que a explicaçãozinha de João. Quem nasceu de Deus não vive pecando. Não significa que não peca. E é por isso que na mesma carta ele diz... Capítulo 2, como é que ele começa? Filhinhos, não... Mas ele para aí... Mas se porventura alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E é aí onde entra o cuidado de uns para os outros. Boa. Justamente. Felipe, vai lá, guerreiro, por favor. Eu não queria nem falar, eu lhe passar a bola. 1 Coríntios capítulo 5. Aí sim, pode falar. Não pode falar que é importante. Eu preciso explicar isso aí. É importante.
Precisa explicar. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Amém. Isso é disciplina bíblica. Mas você vê aqui no fim, né, que ele diz que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não quer dizer que ele não era crente, né? Ele estava na igreja, era membro da igreja. E a recomendação das cartas apostólicas de Paulo é que esse pessoal você não sente nem para comer, né, nem para cear. Não lembro agora o livro. Isso. Né? Mas aqui o homem era membro da igreja. E Paulo recomenda que expulse ele e entregue a Satanás. E observe, com o objetivo ele seja salvo de resgatá-lo. Observe como a disciplina bíblica ela não é antagônica ao amor. Porque por amor a esse, por amor ao faltoso, e de fato, lá na segunda carta, mostra que ele se arrependeu. Na segunda carta, Paulo agora pede à igreja, gente, já está bom. A igreja estava perdurando com a disciplina, né? Mas veja, agora observe como é importante isso. O membro faltoso, sem arrependimento, ele tem que ser o quê? Disciplinado. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Isso, aí agora vamos caminhando. Uma disciplina como fruto do verdadeiro amor. E essa disciplina tem graus, dependendo da gravidade do pecado. Não havendo arrependimento, preste bem atenção, gente. Não havendo arrependimento do faltoso, essa evidência, se ele continuar contumaz, existe um grau de disciplina que para o bem dele, mas não só dele, diz mais o texto, para o bem da própria igreja, Paulo diz o quê? Tirai o tal do vosso meio. Isso como ato de amor a ele e à igreja. A ele porque uma vez saindo debaixo da proteção do pacto da igreja, ele fica vulnerável ao diabo. O Senhor Deus vai usar o próprio diabo, mesmo o diabo não sabendo, para disciplinar, ele vai voltar. E isso aí voltou. Mas também para proteger a igreja, porque a Bíblia diz no mesmo capítulo que um pouco de fermento leveda toda a massa. Por que essa fala é importante, esse cuidado aí? Porque a gente pode ir para o extremo de lá, que é a igreja aceita todos e aceita tudo. Isso é licenciosidade. Igrejas onde não mais se disciplinam, porque ousaram dizer que disciplina bíblica é falta de amor. Então Deus não ama, porque por várias vezes ele disciplinou Israel. E olha, aqui ama. E olha algumas disciplinas de Deus na antiga administração da aliança da graça e até na nova, na sua soberania, preste bem atenção, ele usou imperadores pagãos para disciplinar o seu próprio povo. Ele usou os assírios para chicotear o reino do norte. Deus usou, lá na frente ele vai punir a própria Síria, porque a Síria achou que foi ela mesma. Está lá, Isaías 10. E depois era para o reino do sul, Judá, ter visto aquilo e disse: tenha misericórdia de nós, Senhor. Não, fez pior. Aí ele vai agora usar Nabucodonosor, o reino do sul, leva para o cativeiro. Agora veja como o nosso Deus é soberano. Queridos,
Nós somos apaixonados pelo nosso Deus. Porque Ele não odeia o seu povo, Ele ama. Até quando Ele faz isso, até quando Ele levanta a Síria e dá uma chicotada no reino do norte, levanta Nabucodonosor e dá uma chicotada no reino do sul, leva para o cativeiro, lá na frente, 70 anos depois, Ele levanta o imperador Ciro, a quem Ele chama de meu servo, mesmo Ciro não tendo direto contato com Ele, e diz: manda o meu povo de volta. Deus seja louvado. Queridos, todos os governantes da terra estão debaixo do estrado dos seus pés. Serenidade para a igreja, tranquilidade. Todos os governantes da terra estão debaixo dos estrados dos seus pés. Como isso é maravilhoso. Queridos, Nero é um pouquinho de história, tem tudo a ver com isso, para consolar a igreja. Às vezes a igreja fica, a gente entra no desespero em algumas situações da vida, em alguns cenários. Queridos, Nero, por ódio aos cristãos, ele mandou colocar fogo, ele mesmo mandou colocar fogo em Roma, com o objetivo de culpar os cristãos. Mandou colocar fogo e mandou preservar a área, os bairros onde moravam os cristãos. Quando o cidadão romano viu aquilo, disse: opa, os nossos bairros aqui foram incendiados, os bairros dos cristãos foram preservados. Aí Nero disse: é culpa deles, é culpa deles. Aí, meu amigo, a perseguição foi violenta. Eu pergunto a vocês, a história narra como Nero morreu. Vocês sabem, né? Morreu como doido, humilhado. Não se entra em rota, não se ouse entrar em rota com aquele que tem um cetro de ferro na sua mão. Não entre em rota com ele, não ouse não, porque ele vai sempre sair vitorioso. Seja membro dentro da igreja, seja pessoa do lado de fora. Não ouse fazer isso. Paulo, com raiva, está lá Atos capítulo 7, Atos capítulo 8, ele mesmo narra, ele mesmo diz: eu tenho vergonha porque eu persegui a igreja de Deus. Está lá um touro indomado, partindo para cima da igreja. Atos 9 diz que aquele que tem um cetro de ferro na sua mão apareceu, numa luz incandescente. E Paulo simplesmente cai cego e ele ouve a voz. Ele mesmo pergunta: quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ah, meu rei! Gente, eu não consigo falar nisso e me arrepiar. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta. Vamos lá. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta, aleluia, ele vem nos buscar. Aí, como diz a mulherada, uhul. Deus seja louvado. Por isso Paulo diz: cuidai uns dos outros. Cuidai uns dos outros. Eu pergunto: você está cuidando? Você está cuidando do outro como membro do corpo? É mandamento do rei, a quem agora cantamos. Você está cuidando do outro. Cuidar em todas as dimensões da vida e com aquilo que você tem para ajudar no cuidado. Queridos, nós somos seres biológicos, precisamos de cuidados biológicos, fisiológicos. Nós somos seres psíquicos, emocionais, precisamos de cuidados psíquicos e emocionais. Nós somos seres o que mais? Sociológicos, precisamos de relacionamento, queridos. Há uma diferença entre isolamento e quietude. Existe um momento de quietude na vida. Existe um momento que você precisa desligar o aparelho. Queridos, aqui acolá eu falei: fica aqui.
Você vai baixando, e agora nessa fase agora é muita coisa, muita informação. Daqui a pouco você percebe a sua ansiedade começando a... Opa, fica aqui, meu filho, vai para lá. Você precisa deixar o celular de paz, ir para a sua quietude e falar com o Pai Celestial. E você percebe que a sua alma começa a gente precisa do outro, a gente precisa de um abraço, a gente precisa de atenção. Não fomos criados para vivermos numa ilha. Somos seres sociológicos e, acima de tudo, somos seres espirituais. Precisamos dele. O sermão de hoje à noite: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, que toma o nome de toda a família na terra e nos céus. Quem é essa família? A igreja. Vai ser o sermão de hoje à noite. Mais uma vez vamos continuar. E que causas são essas em detalhes? Está lá, Efésios 3, a partir do versículo 14. Agora eu pergunto: você tem cuidado do outro? Ei, quem aqui não amanhece o dia, aqui e acolá não amanhece o dia com raiva? Quem aqui não amanhece o dia triste? Todos nós, gente. Quem? Aquele dia que você diz assim: hoje eu estou sem pique. Não tem? Não tem aquele dia que você está sem pique. Parece que bate assim ainda que esporadicamente, um momento que a vida perde sentido. O perigo é quando esse momento se torna... Oh, perdão, guerreiro. O perigo nesse momento ele vai ser perdurando, é onde entra aí, segundo os especialistas, onde começa aí as fobias e depressões. Mas há momentos. Ontem eu peguei minha bike, depois de estudando, aí eu peguei a bike, eu tenho um colesterol alto, eu preciso me exercitar, eu peguei minha bike, mas sabe aquele, por incrível que pareça, é impressionante isso. E eu creio que Deus permite que eu passe por isso para compreender a igreja, compreender os servos dele. Que a tendência nossa, que fica lá no gabinete estudando às vezes, lendo muitos livros, e a tendência nossa, se a gente não tomar cuidado, é a insensibilidade. O conhecimento, se ele não for lidar com ele corretamente, pode gerar em você uma desumanidade. Eu peguei a bicicleta assim, eu sozinho, ó, a gente estava na reunião aqui, estou sem pique, eu sozinho. Mas eu preciso. Aí montei. Mas sabe aquelas que você chama assim de angústia? E eu falei: Senhor, agora eu estou com angústia. Aí se você perguntar para mim: você não achou, mas o que aconteceu? Eis aí a questão. Senhor, eu estou com a alma assim. Aí eu vou. Aí eu aqui lá na Cardoso e Sá, né? Aí eu fui lá pela ciclovia. Na metadezinha, a vontade de desistir. Não vou não, vou desistir, vou pegar meu carro e vou lá visitar minha mãe. Aí daqui a pouco eu comecei: não, fone de ouvido ouvindo música, uma boa música, não. Isso, justa minha saúde. Aí comecei a elevar os olhos para o alto, ele está no trono. Meu irmãozão, aí eu fui pedalando, passei na casa da minha mãe, dei um cheiro, voltei para a integração e fui para casa. Estou narrando tudo isso para dizer: precisamos cuidar uns dos outros. Precisamos parar e falar com o outro com mais calma. Como você está? Não é como você está, ó, depois a gente conversa. Para. Presbítero Aldo. Ok. Bom, falando um pouquinho a respeito de solidão, eu me lembrei de uma poesia bem interessante que diz que a solidão é fera, a solidão devora, ela é amiga do tempo, prima do vento. É uma composição mesmo aí. E faz os relógios do MPB, né? MPB. Lento. Entendeu? É bonita essa poesia, certo? Então, lógico que estar só é ruim. Certo? É ruim. Eu me alegrei essa semana porque nós usamos a nossa casa para ajudar a minha irmã. As meninas foram para o sítio votar, porque votam lá, e ela ficou sozinha. E justamente na semana do aniversário dela, sozinha. Eu disse: não, você vai ir em casa, e ela dormiu 3 dias em casa.
E com isso também eu aprendi, tá certo? Eu aprendi que é ruim. É ruim quando você sai e viaja, sai do conforto, junto com a sua esposa e com as filhas, e você vai estar numa cidadezinha do Piauí, 40 graus, sozinho, onde o ar-condicionado não dá de conta. É ruim, viu? Pense, a solidão é fera mesmo, tá certo? Mas o que eu queria também fazer o complemento, pastor, é a sua fala que o senhor falou aí em relação ao cuidado, tá certo? Ao cuidado. A exortação vem, e quem já leu esse texto no Velho Testamento sabe a disciplina e os servos do Senhor, os profetas que Deus usou para disciplinar o povo, do qual ele disse que não pegasse mulheres estranhas de outra nação para casamento, e o povo infelizmente desobedeceu e constituiu matrimônio com outras raças. Então ele usou os profetas para disciplinar o povo, e vários anos depois que eles tinham casado e tinham filhos, então Deus permitiu que eles deixassem as suas famílias, voltassem para o Senhor e saíssem. Então a gente vê que famílias choraram, filhos choraram por causa dos pais, mulheres por causa dos seus maridos, mas por terem desobedecido ao Senhor, tiveram de deixar. Então veja, o Senhor ama, Ele ama, mas também Ele é justo em todo o seu proceder. Então o cuidado nunca é de menos. A gente vê o que Paulo diz em relação na sua própria palavra. Aquele que pensa estar de pé, veja ou cuide, se não caia. O amor vem, mas a correção também vem junto. Sempre andam juntas. O Senhor tenha misericórdia de nós. Amém, meu irmão. E esse texto de Coríntios é maravilhoso. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, está lá. Quem está de pé, cuide-se para que não caia. Isso. E ele está falando ali, e essa fala dele está depois dele narrar o que aconteceu com o povo, lá na antiga administração da Aliança da Graça. O povo que adorou o bezerro de ouro, não é o povo que... Aí Paulo chega e diz: quem acha que está em pé, cuide para que não caia. Da eterna vigilância, guerreiro. Isso, eterna vigilância. Ótimo, excelente, guerreiro. Uma contínua vigilância, sempre se renovando. É verdade, guerreiro. É um policiamento do amor, feito por nós mesmos. É uma palavra hoje que carrega pejoratividade, policiamento, não é? Mas a gente precisa resgatar as coisas boas que existem nesses vocábulos. Policiamento do amor, para com a minha própria vida. Então, meus irmãos, estamos cuidando uns dos outros. Mas não é só esse mandamento, tem o mandamento além do cuidar, tem o que mais? Estamos nos sujeitando uns aos outros. Sujeitar-se aí é submissão. Aquela palavra submissão que Paulo manda à esposa e submissa ao marido, antes ele diz: sujeitai-vos uns aos outros. Sejam submissos uns aos outros. O que é que Paulo está dizendo com isso? Respeitem a posição uns dos outros. Ele não está aí anulando hierarquia. Tem gente que pega um texto como esse para dizer: está vendo? Ó, não há hierarquia, não tem. O nosso Deus é um Deus da hierarquia, gente. Como eu já vi por aí reformados. Gente, a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes algumas ideologias elas nos levam a ter ódio àquilo que é certo. A palavra hierarquia hoje ela tem gente que tem raiva da palavra hierarquia pelo mau uso que fizeram dela em alguns momentos. Mas o nosso Deus é o Deus da hierarquia. Vamos lá. Ele faz o homem e coloca como cabeça, e ele faz a mulher da costela do homem e o coloca como a sua auxiliadora. Isso é hierarquia funcional, meu irmão. Não tem nada a ver de valor. Ambos têm valor. Ambos são portadores da imagem de Deus. 1 Coríntios 11, Paulo fala sobre isso. Homens e mulheres carregam a imagem de Deus.
Mas isso não anula a hierarquia funcional. O homem é o cabeça, a mulher é a auxiliadora. E, gente, essa palavra auxiliadora dignifica a mulher. É aquela mulher que pode ser também a mulher de provérbio, virtuosa. A mulher também que, se houver possibilidade, ela pode complementar a renda do marido e da família. A mulher que pode estudar, pode lecionar, sem nunca marginalizar a prioridade da família. Ela querendo. Submissão, respeito às autoridades. Queridos, sujeitar uns aos outros. Paulo não está falando disso à toa, não. Já no primeiro século, uma certa anarquia. Vocês sabem que... preste bem atenção no que eu vou falar aqui, por favor. Eu preciso diferenciar as coisas que eu falo. Conceituar. Eu vou usar a palavra aqui política, não no conceito de política partidária, mas de política, polis. Polis. Ninguém escapa desse polis. Todos nós estamos envolvidos. Independentemente do momento, viu, gente? Independentemente do momento. Agora preste bem atenção, meus irmãos. Você sabe que existe dentro dessa questão da polis, dos conceitos e filosofias da política. Você sabia que existem pessoas que são conhecidas como anárquicas, que defendem o anarquismo? Isso é terrível. Defender que não deve existir Estado de jeito nenhum. Quando a própria Bíblia em Romanos 13 diz que Deus estabeleceu o Estado, colocou sobre ao Estado a espada para punir o mal. Agora, espera aí, eu estou falando de polis e dentro dessa complexidade de sistemas, de ideologias, uma delas é o anarquismo, mas esqueça isso agora e vem para a questão do dia a dia. Veja como é que está hoje a relação de filhos com os pais hoje. Anarquia total. Filhos que não respeitam mais pais em nome de uma modernidade, em nome de uma... Sabe, gente? Pouco a pouco foram arrancando a autoridade dos pais. Pouco a pouco. Você manda o filho para a escola, aí daqui a pouco está o filho em casa dizendo que ele não manda nele. O menino era obediente, da noite para o dia agora está dizendo para o pai: quem é o senhor? Se o senhor bater em mim, eu vou no conselho tutelar. O conselho tutelar, que é para proteger a família, agora também contribui com a anarquia. Aí, família, olha para a família. Isso, não pode mais usar a vara que o próprio Deus estabelece. Isso, santas palmadas de Deus, meu pai e minha mãe deu. Não, agora acabou. E dizem que é porque, não, isso é careta. Esse negócio de Senhor é careta, não. O sermãozinho de hoje à noite, você vai entender que o que tem a ver uma coisa com a outra tem. Observe aqui, rapidinho. Paulo diz assim: por esta causa eu me imponho de joelho diante do Pai, que toma o nome de toda a família na terra e nos céus. Já pararam para pensar nesse texto aí? Aí você olha assim: ah não, Paulo está dizendo que está orando. Sim, mas a Bíblia descreve que o judeu costumeiramente orava de pé, com as mãos erguidas para o alto. Não existia uma forma só de oração, uma forma física apenas. Prostrado, sentado. Mas Paulo começa assim: por esta causa eu me ponho de joelho. Sabe por quê? Quando o judeu orava e ficava de joelho, ele estava dizendo: esse momento aqui é intensamente sério. De joelho é ato intenso de reverência. Porque eu amo a reverência militar. Eu acho lindo. Quando meu irmão trabalhou, serviu ao exército aqui, 72 BI, foi engajado por alguns anos. Eu ia para algumas formaturas, coisa linda você ver aquele monte de soldado ali respeitando a autoridade. Hoje nas igrejas hoje também a anarquia está entrando. Aquele discursozinho assim: eu não devo minha vida a pastor, eu devo a Jesus Cristo. É lindo, não é? No primeiro momento você pode achar ele lindão, mas é anarquia pura. Não tem aprovação de Deus, não.
Subliminar, justamente. Não se dá conta e vai minando as bases da sociedade. Pode falar, Denise. Vai usar? É melhor com o microfone para os outros ouvirem. Já estamos encerrando, viu, gente? Já estamos encerrando. E assim, a igreja, acho que tem que ser vista como isso, como um quartel, como um exército, para ter o mínimo de reverência, ter o mínimo de respeito. Isso, reverência. O mínimo de reverência, de obediência. De respeito, entendeu? de ordem. Tem que ser assim para ter o mínimo, que já não consegue, né? Não é fácil. Isso, então, Denise. tem que ser visto como um quartel para ter o mínimo de ordem possível. Isso. Deus seja louvado. Gente, eu não vou encerrar aqui esse assunto, a hora avançou. Vamos parar por aqui, vamos continuar no próximo domingo, viu? Esse assunto é importante, porque ficou ainda o suportai-vos. Agora cuidemos uns dos outros, sujeitemos uns aos outros, respeitemos uns aos outros. Eu quero encerrar também compartilhando com vocês esse lançamento aqui, gente. Isso aqui é inédito. Não é o breve catecismo no Brasil que é inédito, já existe no Brasil, eu tenho. Não é o breve catecismo comentado que é inédito, já existe também um que foi comentado antes, mas desse autor aqui é inédito. E eu abri para ver coisa maravilhosa. Eu estou repassando, o pessoal da Cleres, Centro de Literatura Reformada, o reverendo Adriano, entrou em contato comigo e perguntou se eu queria repassar para a igreja. Então, em virtude dos Correios, estamos repassando por R$70. Correios e alguns gastos de questão de locomoção e essas coisas para pegar, levar. R$70. Não tem lucro aqui não, queridos. O lucro que tem aqui é para ressarcir gastos, Correios e etc. Vale a pena. Se você não puder pagar hoje, você pode levar, pode pagar no Pix. Até o final do mês, você pode pagar. Se você disser que não pode até o final do mês, você pode pagar no início do mês também. Tá bom? É só pegar aqui e manda no WhatsApp para mim, pastor, eu peguei um, para eu lembrar que você pegou. Tá bom? E aí eu mando o Pix para você. Se puder fazer agora, você faz. Se não puder, você tem um mês aí para fazer. Eu recomendo, família, estamos falando aqui de família, né? Estude os 10 mandamentos que está aqui comentado. E agora comentado. O breve catecismo em si já é um comentário, né, querido? Ele por si só. Agora, tu imagina eu levantar um santo de Deus como esse aqui e em cima disso fazer um comentário maravilhoso. Eu recomendo, gente. Recomendo. Para você estudar com... Quer dar um presentão para o seu filho? Quer um material para estudar com a sua família? Pegue uma pergunta dessa por semana. E estude uma partezinha. Queridos, preste bem atenção. Isso aqui é um comentário disso aqui. Ele comenta o 5º mandamento aqui. Então eu recomendo, viu? Eu recomendo. Fiquemos de pé. Vamos orar. Às 18 horas aqui estaremos querendo o triuno e majestoso Deus. Porque somos uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. E cuidemos uns dos outros, sujeitemos-nos uns aos outros e suportemos uns aos outros. Vai ser a próxima parte. Obrigado, Senhor, por esta EBD, pelos irmãos que compartilharam as suas informações. Obrigado, Senhor, nos prepara para o próximo encontro às 18 horas. É no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém. Só um minutinho, rapidinho. Eu tenho que compartilhar isso, porque eu tenho dado essa ênfase aqui. Isso não é novo para a Denise, ela já fez isso no passado, mas Denise chegou hoje com essas duas pérolas, o Raul e a Luísa, e trouxeram eles para a EBD. Isso é fator? Oi. Faça o mesmo com quem você conhece, né? Porque a responsabilidade é grande, né? Faça o mesmo. Bom almoço. Vamos que vamos. Obrigado, Raul. Obrigado, Luísa. Vamos que vamos. Obrigado pela tua presença, querido. Teu nome é Gisele. Gisele, obrigado. Tem outra Gisele aqui também.